Bom, depois da conclusão do impeachment de Dilma Rousseff e da posse de Michel Temer, são muitas as questões que ficaram na cabeça da população. Para falar um pouco especificamente sobre a situação econômica do país e dar seu ponto de vista a respeito do que está por vir, eu recebo a minha amiga competente comentarista de economia do Jornal da Gazeta, Denise Campos de Toledo. Venha cá, minha bonitinha. Parou de emagrecer? Parei. Isso é importante. Tudo bom, amor? Você ia acabar sumindo. Imagina. Longe disso. Ai, ai, ai. Tudo bem, Rony? Denise, depois desse processo interminável, eu nunca vi nada. Cansativo, né? Cansativo. Ai, que coisa horrorosa. Meu Deus, a gente não merece, sabe? Devia ser tudo tão rápido, não é? Bom, o julgamento do impeachment foi concluído. A Dilma perdeu o cargo de presidente da República num placar de 61-20. O que você acha desses números da votação? Olha, a votação em relação ao impeachment especificamente, tudo bem, né? Agora colocaram uma jabuticaba lá no meio, que ninguém esperava, o governo não esperava, tem todo jeito de armação, de uma tentativa de se fazer o jogo político de sempre, não é? E agora haverá recurso no Supremo, tem recurso também da ex-presidente Dilma, que quer voltar. Ela está questionando os pontos que foram colocados aí do processo de impeachment, o empréstimo, as pedaladas, a irresponsabilidade de toda a gestão das finanças. Então a gente fica ainda numa certa incerteza institucional, porque a gente nunca pode descartar uma surpresa no Brasil, né? Não. Depois da votação que nós tivemos, não dá para descartar. A gente vai ter mais 45 anos de julgamento. Né? Arrasta a novela mais um pouquinho, tem recurso. Né? É complicado. Você não vira a página para valer, não é? Não, nunca. Engraçado. Né? O Brasil tem isso, de reviver o passado, de se tentar arrastar situações. Né? Bom, que seja o melhor para todos nós, né? Exatamente. O que muda agora na economia com o Temer na presidência? Você tem alguma ideia do que pode ser, sei lá, definido? Olha, a discussão política se mostra aí meio pesada. Não é? O que aconteceu da votação do impeachment dá uma amostra do que ele pode enfrentar na tramitação daquelas matérias importantes que vão garantir o ajuste fiscal. E o ajuste fiscal, até a sociedade tem uma certa dificuldade de entender, porque ele fala em temas polêmicos. Não é? Tem a limitação de gastos, que eu acho que é a principal proposta que ele apresentou até agora, é restringir o aumento das despesas do setor público com base na inflação do ano anterior. Não é? E aí fica uma preocupação, porque ele quer incluir saúde e educação, que são áreas prioritárias. Mas a ideia é que se tenha, por exemplo, maior liberdade na gestão de recursos da Previdência, porque viria uma reforma da Previdência também. E aí não necessariamente você tem que cortar despesa com saúde e educação. Só que a obrigatoriedade de você dar um percentual da arrecadação todos os anos acaba engessando o que o governo poderia fazer. Então eu acho que mais do que dinheiro, saúde e educação precisam de eficiência, precisam parar com o desvio de verba, daquele problema sério que a gente tem de gestão de verba pública. Então a PEC é uma coisa, depois vem a reforma da Previdência, que vai tentar estabelecer um limite de idade para aposentadoria, que é um problema que tem em todo mundo, as pessoas estão vivendo mais, então você tem pessoas, está nascendo menos, então você tem menos pessoas para poder bancar a aposentadoria de um número crescente de aposentados. A população é inevitável o ajuste. Claro, é um problema mundial. Né? Não é maldade. Agora, o problema é que o Brasil tem carências sociais muito sérias. Sem né? dúvida. Então, pesa quando você mexe em qualquer direito da Previdência, direito trabalhista, porque as pessoas têm muito medo, né? Trabalhista, eu acho que poderia ser mexido, eu estou dos dois lados, né? Como funcionário e como empregador. E eu ouvi uma frase de um amigo meu americano lá nos Estados Unidos, quando fui visitar meu filho, que ele me disse: Rony, você mora num país onde quem dá emprego é penalizado. Então eu acho que existe aí uma carga muito grande para o empregador. Eu acho que não tirar direitos, mas você facilitar a contratação. Exatamente. Você exigir menos, ninguém até para as pessoas ingressarem. De contratar, tendo aquele monte de coisa para pagar 100%, 114%, que chega a isso, inclusive. Mas aí tem a questão do desemprego, que está muito alto, né? Nós tivemos a divulgação esta semana, são 11,8 milhões de desempregados. Você imagina. Na estatística do IBGE. Então isso pesa muito e tem um número enorme de pessoas da informalidade.
pessoas que partiram para trabalhar por conta própria e não deram certo, essas pessoas estão retornando ao mercado, então engrossa o contingente de desempregados. Você tem que facilitar a empregabilidade. Exatamente. Não extorquir o empregador. Porque ele não vai contratar ninguém mesmo. Você fala da terceirização, não é que você vai tirar todos os empregados que estão hoje com carteira assinada e transformar todos em terceirizados sem direitos. É preservar direitos, mas você flexibilizar de alguma forma para facilitar a contratação. Tem esse exemplo nos países, se você compara Estados Unidos e Europa, os Estados Unidos têm uma facilidade muito maior de recuperação de mercado de trabalho do que a Europa, exatamente porque você tem menos restrições. Mas é todo um processo, né, Rony? Porque você está numa situação de crise seríssima, de desemprego, perda de renda, as pessoas cansadas, né, da dificuldade. Deus meu. E aí o Temer veio com esse desafio, né? Ele se propôs a coisas assim que nem governos que foram eleitos pelas urnas mesmo, sem esse processo todo de impeachment, não conseguiram fazer. A reforma da Previdência está na pauta há muito tempo. Exatamente, como a reforma política também está. Mas eu vejo a economia melhor. Eu acho que você tem um ambiente de maior confiança, porque você sai de uma situação em que a gente não tinha horizonte. Nós falamos disso aqui em algumas ocasiões, porque tinha um problema seríssimo de gestão. Né? E o Temer tem uma equipe econômica muito competente, que pode tomar as medidas corretas desde que tenha respaldo político. E aí eu acho que uma das principais interrogações é isso. O Congresso vai ajudar ou não? Isso aqui é complicado, Isso é complicado. Né? Bom, mas dá para reverter essa situação, né? Dá. E Temer é experiente, ele tem assessores da área política dele que também são experientes. Eu acho que tem uma certa noção dessa dificuldade hoje de o país seguir adiante se não se reverter essa situação toda, né? Agora, o PIB cai 3,8%, né? Mais ou menos, é a previsão para este ano. Como é que isso aconteceu, gente? 7% em 2 anos. Meu Deus do céu, isso 7%. É um retrocesso violento, assim, em termos de produção industrial, de consumo, de poder de compra da população, de desemprego. Houve um desmonte geral e a situação mais grave é mesmo das contas públicas, Rony, porque este ano o governo deve ter um déficit de 170 bilhões de reais. E aí o avanço que se espera para o ano que vem é que esse déficit caia para 139 bilhões. Nós ainda vamos ter 139. É o desequilíbrio das contas. Imagina você com um rombo desse no seu orçamento. Nessa proporção. Você sabe o que o Ives Gandra falou? Porque as pessoas falam, 40 bilhões, tem um rolo de 40 bilhões aí. Você sabe quantos são 40 bilhões de minutos? Nossa. 120 anos. Pois é. É um número assustador, quer dizer... E as pessoas falam em 40 bilhões, como que você fala em 40 centavos, 40 reais, sei lá. E quando a gente fala dessas medidas de ajuste que o governo está propondo, por exemplo, a PEC que vai limitar gastos, ela começaria a produzir efeitos aí. O governo tem de novo capacidade de ter saldo positivo das contas daqui a uns 5 anos. Então, se tudo der certo, a gente pode levar 3, 4 anos. Se a economia crescer, facilita, né? Porque você tem espontaneamente uma geração maior de impostos. Mas aí tem que ter uma confiabilidade por parte de quem empreende, tem que ter abertura para quem está com a bala lá fora para trazer para aqui, tem tanta coisa, né? Agora, tem algumas coisas que eu acho que podem ajudar. Tem muito dinheiro sobrando no mundo, né, procurando investimentos, oportunidades. O Brasil ainda tem juros muito altos, então o Brasil pode atrair uma fatia importante desse dinheiro se ele tiver credibilidade. Se tiver estabilidade política, política, as pessoas virão. Uma economia melhor administrada, então atrai investimentos. Potencialmente o Brasil é um bom negócio, né? A gente tem um mercado consumidor imenso, tem carências de projetos aí em infraestrutura, que podem dar uma rentabilidade muito boa. É outra forma também de se atacar a crise, acelerar concessões, privatizações. O governo tem que diminuir o tamanho do Estado para ser mais eficiente naquelas áreas prioritárias. Aí eu volto à história da educação e saúde. Claro que a gente não pode esperar uma mágica de uma hora para outra, mas no ano que vem eu acho que a gente pode falar em crescimento de novo. Com a inflação mais baixa. Eu acho que já são 2 coisas importantes para o brasileiro, né? Porque ninguém está segurando a inflação. Até agora não disse. Ela caiu um pouco, mas a alimentação atrapalhou. Sempre tem alguma coisa atrapalhar. A alimentação pesou demais e é uma coisa que mexe muito com o bolso da população. Então você fica com uma percepção muito ruim, né? O feijão disparando. Então produtos de consumo básico do brasileiro, o leite. Mas a inflação, no geral, ela está numa trajetória melhor, se você pegar pela média. Então, o que se espera é que ela caia mesmo até o ano que vem. E se ela cair, tem aquela questão dos juros. Aí o Banco Central pode reduzir os juros. Ah, sim.
Então, são coisas que vão caminhando e podem estabelecer uma condição melhor em 2017. Não mágica, né? O Temer não vai fazer milagres. Não existe mágica, não existe milagre. Não tem. Economia não é assim, Claro. É um quebra-cabeças que você tem que mexer direitinho as peças. Se você errar, você estraga todo o teu jogo. Eu queria falar com você sobre o Comunique-se. E... Porque você está concorrendo a esse prêmio, né, que é o Prêmio Comunique-se, que é, vamos dizer, para quem está nos vendo agora, é o Oscar do jornalismo aqui no nosso país. E a sua categoria é Economia... Mídia Falada. Mídia Falada. É, TV e rádio, né? TV e Todos rádio. dois. Você está na Jovem Pan. E aqui na Gazeta. E está aqui na Gazeta. Puxa vida, eu achei isso tão bacana. Como é que a gente pode fazer para votar em você? Entra no site Prêmio Comunique-se. Tá. E aí no site é mais fácil até entrar pelo Facebook, que você não tem nem que fazer cadastro, login, nada. Você está lá com o seu Face aberto, entra pelo site do Comunique-se e lá tem uma... www.comunique-se.com.br. É isso aí. Prêmio Comunique-se. Prêmio. Prêmio Então, eu vou entrar lá. Vote. Vou votar em você. Imagina se não, Estou né? contando com isso. Obrigado, Denise. Obrigado mais uma vez. Olha, a Denise é, como você sabe, a nossa comentarista de economia aqui no nosso Jornal da Gazeta, que é um jornal impecavelmente bem feito. E ela, mais impecável, impossível. Obrigado por ter vindo, meu amor. Obrigada pelo convite. Imagina, venha mais. Você está vindo pouco, hein? Você vinha antigamente toda semana. Pois é. Pois é, então. Estou aqui. Obrigado, amor meu.